Ó, chegou mais um. Muito bem, boa noite, amados. Sejam todos bem-vindos. Antes de passar a palavra ao nosso dirigente Jonas, só alguns poucos avisos. Quinta-feira temos o nosso culto de oração de novo, nossa reunião, às 20 horas. E na sexta-feira tem a reunião dos homens na casa do Celso, é isso, né? Às 20 também. Sexta-feira, então, à noite, 20 horas, os homens lá na casa do nosso irmão Celso. Daqui a pouco ele chega aí. Não chegou ainda. Então tá, vamos estar nos preparando então para termos mais um tempo de adoração ao nosso Deus, através de cânticos, através da palavra do Senhor. E sempre é bom, uma alegria podermos estar aqui reunidos, né? Eu vou passar a palavra ao Jonas, então é Jonas, a sua equipe, pode chegar à frente. Eu queria lembrar dos aniversariantes, mais um aviso, aniversariantes. Nós não tivemos no mês de maio, mas na próxima semana nós temos o nosso culto de aniversariantes, tá? Então, a Márcia vai estar colocando o aviso no grupo aí durante a semana. Vamos estar trazendo os nossos comes aí para esse tempo, certo? Jonas. Muito boa noite, todos os irmãos, aqueles que a gente já viu hoje de manhã no culto de ceia. Gostaria de pedir àqueles que puderem se colocar de pé para adorarmos a Deus com alguns cânticos. E gostaria de entregar esse momento em oração, fazer uma oração. Obrigado, Pai, por mais este culto, que podemos estar reunidos em Teu nome aqui, Senhor. E te pedimos, Pai, pela Tua bênção, que o Senhor mais uma vez fale conosco através da Tua palavra, e nesse momento também com os cânticos, Pai, que vamos render a Ti, que possa ser bênção para cada um que está aqui, Senhor, e rendermos louvor e reconhecermos, Pai, quem Tu és e o que Tu tem feito nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Primeiro louvor, eu gostaria de convidar todos a contemplar a Deus, esse Deus que formou todas as coisas pelo poder da Sua palavra, Seu poder criador, mas mesmo assim, né, sendo um Deus tão grande e criador, enviou Seu Filho, né, para sofrer por nós, pecadores, na cruz. Então vamos cantar Contemple a Deus. Pray
próximo cântico, Bondade de Deus. Esse Deus que, sendo um Deus todo-poderoso, mas também bondoso e que cuida de nós, independente das adversidades ou dos momentos favoráveis. Um Deus que é fiel e principalmente, né, Ele está conosco em todo o tempo, em todos os momentos. Ele está com a sua presença ali. Então vamos louvar a bondade de Deus. Próxima música é mencionada pelo pastor hoje de manhã na ceia, e é justamente aquela que a gente fala que ao olhar para a cruz a gente entende o amor. Então, apesar de essa frase aqui, né, a gente entende o amor, mas realmente é muito mais, o amor de Deus, ele é muito mais profundo do que a gente possa entender, né, do que a gente possa imaginar, e a gente consegue entender ele através do sacrifício de Jesus, né, ter derramado sua vida
por nós na cruz. Então, vamos cantar a olhar para a cruz. E esse Deus Todo-Poderoso, bondoso, misericordioso, fiel, todas essas características dele deveriam fazer com que nós descansássemos, né, nesse poder, em toda a sua bondade, e nós não deveríamos nos preocupar, né, por qualquer coisa que fosse. E esse próximo cântico, Não Tenha Sobre Ti, justamente fala sobre isso, que nós devemos descansar em Deus e não nos preocuparmos, né, com as coisas deste mundo. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um
Podem se sentar, irmãos. Chamar o pregador da noite, o Guilherme, as crianças também, as professoras. Muito bem, então vamos orar por esse tempo que vamos ter de ouvir a palavra. Senhor Deus, venho te pedir pela vida do Guilherme, Pai. Obrigado que ele tem se disposto a pregar aqui aos domingos, Pai. E eu te peço, Senhor, abençoe ele, tudo que ele estudou, tudo que ele se preparou, Pai, que ele possa ser usado, Pai, nas nossas vidas, através aí da Tua palavra, Senhor, falando aos nossos corações, que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações, Pai, que o Senhor venha mostrar coisas que nós não sabíamos, que o Senhor venha nos exortar, Pai, através da Tua palavra, que o Senhor venha realmente falar no nosso meio, Senhor. Eu também peço pelas crianças e pelas professoras, que o Senhor possa também abençoá-las, Pai, ouvindo da Tua palavra desde pequenas, e que o Senhor possa também fazê-las entender o Teu Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Alô, teste. Certo, então, boa noite, queridos. Hoje vai ser bem legal porque eu vou poder experimentar o microfone lapela. Vamos ver se vai ser legal. Até é interessante que hoje a gente descobriu o porquê que o microfone estava falhando pro pastor, que na verdade a frequência o número da frequência do lapela era 666. Então era por isso que estava dando problema. Mas a gente sabe que a providência divina, ela é muito superior a qualquer coisa, né? Então a gente sabe que Deus pode providenciar todas as coisas, né? Mas obrigado, Jonas. Brincadeiras à parte, vamos dar continuidade à nossa série de sermões no Evangelho de João. E nós já percorremos 3 capítulos desse Evangelho. Já lemos e aprendemos muito a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Já vimos que Ele é chamado de a Palavra no capítulo 1, que Ele estava com Deus no princípio, mas também é Deus. Que vimos que ele mostra a glória de Deus, ou seja, demonstra quem Deus é, seus atributos, o seu caráter. Vimos que ele pode purificar a nossa adoração de nossos pecados, que concede vida espiritual, a todo aquele que nele crer, o novo nascimento de que ele fala para Nicodemos, né? Aquilo que ele fala para Nicodemos. Vimos que quem não crê está condenado no Filho, ou seja, o fator determinante para que Deus conceda a vida eterna será a nossa fé em Jesus Cristo. Ao longo desses 3 capítulos, vimos uma série de fatos e lições, e agora entraremos no capítulo 4, que começa com um encontro, nada convencional. E nesse encontro vamos entender melhor como a nova vida nos capacita a viver da forma correta. E até uma grande questão que a gente precisa se perguntar: como que é a verdadeira adoração? Algumas horas atrás, o Vitor compartilhou lá no grupo que venham para adorar, né? Mas como é essa adoração verdadeira? E a gente vai entender um pouco hoje. Então, que possamos abrir nossas Bíblias ou acompanhar aqui na tela, João capítulo 4, dos versículos 1 ao 26. Eu vou estar lendo na versão NVT. Então, João capítulo 4, começando no versículo 1, diz o seguinte: Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido
dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim, deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve que passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: "Por favor, dê-me um pouco de água para beber." Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. "Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana", disse ela a Jesus. "Como é que me pede água para beber?" Jesus respondeu: "Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo", disse ela. "De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam?" Jesus respondeu: "Quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna." "Por favor, Senhor, dê-me dessa água", disse a mulher. "Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água." "Vá buscar seu marido", disse Jesus. "Não tenho marido", respondeu a mulher. Jesus disse: "É verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade." "O Senhor deve ser profeta", disse a mulher. "Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram?" Jesus respondeu: "Creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." A mulher disse: "Eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo." Então Jesus lhe disse: "Sou eu o que fala com você." Então, queridos, desde a segunda parte do capítulo 2, onde Jesus purifica o templo, até agora ele estava na Judéia. A história aqui começa bem no ponto onde nós havíamos terminado na pregação anterior. Se vocês lembram, falamos de João Batista e da discussão que seus discípulos tiveram com um certo judeu. E o motivo era a preferência do batismo de João em relação ao batismo de Jesus. Agora somos informados no versículo 1 que Jesus já estava bastante famoso por aquelas bandas. E como já temos visto, assim que uma pessoa ficava famosa, logo a polícia religiosa era acionada, no caso os fariseus. Assim que a polícia foi despachada, Jesus tratou de sair da Judéia. Apenas abrindo um parênteses aqui, nós podemos erroneamente pensar que Jesus saiu por causa do medo que ele tinha das autoridades judias. Mas Jesus conhecia melhor do que qualquer um sobre a providência divina, tema que o pastor está trabalhando conosco. Jesus sabia que a palavra final para todas as coisas vem de Deus. A saída dele não foi por covardia, mas por entender que dentro dos propósitos divinos estava a hora de sair da Judéia.
Ainda não havia chegado o tempo dele ser impedido pelas autoridades. Na verdade, era chegada a hora de começar uma nova frente ministerial. Então ele sai da Judéia, região mais ao sul, e parte novamente para a Galiléia, que é uma região ao norte, onde ele morou a maior parte da sua vida. Foi lá, por exemplo, onde ele também começou a realizar seus milagres, como nós vimos no capítulo 2, com a transformação da água em vinho. Agora, notem no versículo 4, que ele diz, o autor João diz, no caminho teve que passar por Samaria. Apenas por curiosidade, Samaria era a região que ficava logo acima da Judéia e abaixo da Galiléia. A título de comparação, se a gente fosse, por exemplo, comparar com o sul do Brasil, seria mais ou menos assim, Judéia seria o Rio Grande do Sul, Samaria seria Santa Catarina e Galiléia seria o Paraná, né? Essa configuração. Claro que diferente aqui a gente tem o mar do lado ao leste e eles têm o mar ao lado oeste. Mas algo que chama atenção, né, nesse texto é o fato do texto nos dizer de que Jesus teve que passar por Samaria. No primeiro momento, isso pode nos passar a ideia de uma obrigação, como se não houvesse outro caminho para Jesus passar a não ser por Samaria. Vou dar um exemplo, né? Para a gente chegar nesse salão aqui. A gente tem que passar por aquelas escadas que tem ali. A gente não tem como chegar aqui nesse espaço sem passar por ali, né? Só é aquele caminho. Só que isso não era bem verdade no caso de Jesus. Existia uma outra rota mais a leste, do lado oriental do Rio Jordão. A Judéia, Samaria e a Galiléia ficavam do lado ocidental do rio. Ou, bem dizer, né, seria à esquerda do rio, se você olha no mapa mundi. E a rota oriental contornava a Samaria. Essa era a rota mais utilizada pelos judeus para trafegar entre Judéia e Galiléia. Portanto, a necessidade de Jesus de passar por Samaria não era por motivos logísticos, mas por motivos divinos. Normalmente, se um judeu usasse a rota por dentro da Samaria, era só porque estava muito apressado, visto que aquela rota era mais rápida, de fato, do que contornar pelo rio. O contexto da passagem, no versículo 40, no versículo 40 do capítulo 4, nos é dito que Jesus permaneceu ali por 2 dias. Então, certamente, a pressa não era o motivo dele estar pegando aquele caminho. O texto segue nos informando de que ele chegou a uma cidade de nome Sicar, próximo às terras que Jacó havia dado a seu filho José, no versículo 5 diz isso. Em Gênesis nos é informado que Jacó havia fugido sozinho da terra de Canaã. Quando voltou, ele trouxe consigo uma grande família. No capítulo 33, nos é dito que ele se estabeleceu em uma cidade chamada Siquém. Alguns historiadores acreditam que nos tempos de Jesus, essa cidade Sicar era a antiga Siquém. E um fato que colabora para isso é que havia um poço ali que foi escavado por Jacó. Por sinal, era usado até aqueles dias, até os dias de Jesus. Na cultura israelita, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó tinham grande importância. Eles que foram os precursores da nação. Ser descendente dos patriarcas conferia uma espécie de senso de proximidade com Deus. Logo, um poço cavado por um dos patriarcas era algo muito importante para o povo local, e nós vemos isso mais adiante. Então, chegando o meio-dia, o sol já estava a pino, e como ninguém é de ferro, Jesus resolve dar uma parada. O texto nos diz de que ele estava cansado da viagem, a viagem de que ele tinha feito saindo da Judéia. Ele se senta junto ao poço, e já que era hora do almoço, os discípulos foram até a cidade comprar comida. Jesus estava sozinho no poço. E nisso chega uma mulher samaritana para tirar água. Provavelmente ela carregava alguma ânfora ou algum tipo de recipiente para armazenar água que ela coletaria do poço, da cisterna. Então Jesus aproveita o momento e pede água à mulher. Diz isso no versículo 7. No versículo 9, nos é dito de que a mulher fica um tanto surpresa e desconfiada
com o pedido de Jesus. E o escritor João nos informa o motivo. Os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Esse era o principal motivo dos judeus não passarem pela Samaria. Eles queriam a todo custo evitar os samaritanos. Para eles era preferível fazer um caminho mais longo do que passar perto de um samaritano. E ainda, se vocês recordam, eu já havia mencionado em algumas pregações anteriores sobre as cerimônias de lavagem dos judeus. Eles tinham um hábito excessivo de lavagem cerimonial com água para não se tornarem espiritualmente impuros, segundo a mente deles, uma prática meramente religiosa. E a pior coisa para um judeu era comer ou beber qualquer coisa que tivesse sido tocado por um samaritano. Para eles, o povo samaritano eles eram impuros por natureza. Apenas para contextualizar, fazer um contexto histórico aqui, o povo samaritano tem a mesma origem do povo judeu, ambos são descendentes dos patriarcas. A origem dos samaritanos remonta ao período do reinado de Israel. Após o povo de Israel ter conquistado a terra de Canaã e se estabelecido nela, cada uma das 12 tribos ganhou um pedaço de terra. E a nação de Israel, com suas 12 tribos, viveu unida até o reino de Roboão, filho do rei Salomão. A Bíblia nos conta que 10 das 12 tribos se rebelaram contra o reinado de Roboão e se tornaram independentes. Essas 10 tribos que ficavam ao norte continuaram se chamando de Reino de Israel. E enquanto isso, Judá e Benjamim, as 2 tribos do sul, passaram a se chamar Reino de Judá. Mais tarde, no ano de 722 a.C., o Império Assírio domina o reino de Israel e leva o povo para o exílio. E se vocês lembram, isso foi algo que o pastor comentou na pregação passada, vocês lembram quem foi que movimentou o Império Assírio para conquistar Israel? Foi Deus, foi o Senhor, né? Então isso estava dentro dos propósitos da providência divina. Olhem junto comigo 2 Reis, capítulo 17, os versículos 5 e 6. Então, lá em 2 Reis, capítulo 7, versículos 5 e 6, diz o seguinte: O rei da Assíria ocupou todo o território de Israel e, durante 3 anos, cercou a cidade de Samaria. Por fim, no 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e exilou os israelitas na Síria. Criou assentamentos para eles em Ala, ao longo das margens do rio Abor, em Gozã e nas cidades da Média. Então aqui é registrado o momento da conquista do reino de Israel, e nesse momento nós vemos que a principal cidade de Israel era chamada de Samaria. Mais tarde, a região toda passou a ser chamada de Samaria. Mas não só o nome desse local seria mudado, como também a própria população. Olhem novamente nesse capítulo, agora o versículo 24. 2 Reis 17, 24. Diz o seguinte: O rei da Assíria trouxe povos da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e os estabeleceu na cidade de Samaria, em lugar dos israelitas. Eles tomaram posse de Samaria e habitaram em suas cidades. Ocorre então um repovoamento da Samaria com estrangeiros de outras nações. Eles trouxeram seus costumes. E é curioso que depois de um tempo, o rei assírio, ele envia um sacerdote israelita de volta para Israel, para ensinar os novos habitantes a adorarem a Deus, a adorarem o Senhor. E aí, gente, acontece uma grande miscigenação do povo entre israelitas e estrangeiros. E essa era a principal característica do povo samaritano. E era o principal motivo dos judeus terem tanta aversão dos samaritanos. Eles tinham uma espécie de impureza de nascença. Diferente dos judeus, que também foram conquistados em 587 a.C. pelo Império Babilônio, só que o rei Nabucodonosor,
não fez um repovoamento forçado. E quando eles foram liberados para voltar do cativeiro, se mantiveram sem miscigenação e apegados às tradições ao longo dos séculos. E mais, logo quando os judeus voltaram do cativeiro, começaram a reconstrução do Templo de Jerusalém. Só que houve oposição por parte dos samaritanos, que causou a interrupção da obra por vários anos. Esse é um breve contexto histórico que explica um pouco sobre a inimizade entre os dois povos e a origem do sentimento anti-samaritano pelos judeus. Porém, mesmo esse sendo o sentimento da maioria dos judeus em relação aos seus, podemos dizer, primos miscigenados, não era o mesmo sentimento de Jesus. E nem mesmo dos seus discípulos, como nós lemos, eles foram a povoado para comprar comida. Nunca que o judeu ia comer alimentos tocados por um samaritano. Mas, bom, continuando o texto, mediante o questionamento da mulher, Jesus dá uma resposta. Podemos ler novamente, vamos voltar lá para João, capítulo 4, agora no versículo 10. Diz ali a resposta de Jesus. Então, João 4,10 diz o seguinte: Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Então, lendo essa resposta, passamos a entender melhor o propósito de Jesus com essa conversa. Seu objetivo maior era saciar uma sede espiritual, algo que ele sabia que a mulher carecia. E mais, entendemos ainda qual o propósito da viagem de Jesus ao passar por Samaria. Quando João nos informa de que era necessário Jesus passar por lá, é porque isso estava dentro dos propósitos da soberania divina. O pastor Roberto tem nos falado de que tudo nesse universo segue as ordens de Deus. Nós estamos aqui, queridos, vendo a providência divina sendo colocada em prática, mas agora não era por meio do mover de corações humanos. Dessa vez, o próprio Deus estaria executando os seus propósitos na vida daquela mulher e na vida do povo daquela região. E o propósito de Deus era levar o seu presente às pessoas que precisavam recebê-lo, começando por essa mulher. Mas que presente é esse? Já falamos a respeito disso uma vez. Na minha primeira pregação, quando eu comentei sobre quem é Jesus e o que ele tem para nos oferecer. Ele nos oferece vida espiritual, que nos capacita a viver a vida que Deus quer. Mas não é só sobre o dom da vida que Jesus fala para essa mulher. Ele também ele também responde quem é o doador dessa vida, de que era ele mesmo. Em resumo, o que ele estava fazendo aqui era trazendo a mulher a consciência de que ela não estava percebendo as coisas. Ela não percebia a situação espiritual, nem a sua situação espiritual, nem conhecia aquele que poderia mudar a sua situação. Do contrário, ela pediria e Jesus daria água viva. Interessante como Jesus ele utiliza o termo água aqui, não só como um contraste com a água que a mulher tinha, né, a água do poço, mas também como uma metáfora. E essa metáfora é usada em vários momentos no Antigo Testamento. A gente pode ver isso em algumas passagens. Tem Isaías 12:3, vocês não precisam abrir lá, mas Isaías 12:3 diz: com alegria vocês beberão das fontes da salvação. E ainda tem outro texto, Jeremias 17, versículo 3. Ó Senhor, esperança de Israel, todos que se afastarem de ti serão envergonhados, serão enterrados no pó da terra, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Existe até uma música, né, conhecida entre nós, chamada Manancial, que se baseia nessa metáfora da água, como fonte de vida. Nos evoca a ideia de que, assim como nosso corpo tem sede por água física, assim nosso espírito tem sede por essa água espiritual. E somente Deus pode providenciar água para saciar a sede espiritual. Esse é o dom da vida
que Jesus tinha para dar a ela. Mas, como vemos logo em seguida, não foi bem isso que a mulher entendeu. Tanto que ela até questiona Jesus. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é fundo, de onde tiraria essa água viva? Mas vemos que um detalhe do que Jesus falou ficou marcado na mente dela. Ele estava oferecendo uma água melhor que aquela água do poço que ela tinha. Um poço que pertenceu ao patriarca Jacó. Alguém de quem eles estimavam muito. Afinal, ser parte da descendência dos patriarcas, como eu disse, lhes dava um senso de pertencimento ao povo de Deus. Jesus parecia estar metaforicamente se colocando como superior a Jacó, já que disse ter uma água melhor que a água do poço. E pela pergunta da mulher, notamos que as palavras de Jesus estavam fazendo algum efeito, mesmo que pequeno, em sua mente. Então, no versículo 13, Jesus expande sua explicação, trazendo um contraste entre a água do poço, que sacia a sede por um breve momento, e a água que ele tinha para dar, que sacia a sede eternamente. Ou seja, ele enfatizou de que não estava falando de coisas naturais, mas de coisas espirituais. Era necessário incutir na mente dessa mulher o anseio pela eternidade. E, queridos, na verdade, todos os seguidores de Jesus são chamados para incutir na mente das pessoas a eternidade. E em Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 11, o rei Salomão fala que Deus pôs um senso de eternidade no coração de todo ser humano. Todas as pessoas, cedo ou tarde, acabam pensando sobre a eternidade, sobre as coisas espirituais. A questão é que nesse mundo há muitas distrações. Olhem comigo, podem abrir lá em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 2. Então, em Eclesiastes 7,2 diz o seguinte: é melhor ir a funerais que ir a festas, afinal todos morrem. E é bom que os vivos se lembrem disso. Então esse versículo é bastante curioso. Fala que é melhor ir a funerais do que a festas. E é explicado que no final todos morrem. A vida nessa terra é passageira. E todos precisamos refletir sobre a eternidade. Só que a festa serve como uma distração para essa reflexão profunda. As pessoas, por natureza, sentem sede espiritual. É também por natureza que elas tentam satisfazer essa sede. Mas ela sempre volta e, de novo, precisa ser saciada. Uma busca constante por saciedade. A maioria das pessoas nesse mundo são distraídas quanto à eternidade. Elas não param para pensar, porque há muitas coisas para preencher o coração. Os crentes, aqueles que foram chamados por Cristo, se tornam luz nesse mundo quando levam as pessoas a refletirem sobre esse senso de eternidade. Agora, com respeito à vida eterna, quando que de fato ela começa? Quando que o ser humano passa a ter essa vida eterna? Ela começa no momento em que o pecador reconhece seu pecado, sua necessidade de salvação e pede para ser salvo. Ou, usando as palavras de Jesus, quando ele pede para receber a água da vida. Jesus mesmo fala de que sua água viva, assim que recebida, se torna uma fonte dentro da pessoa e lhe concede a vida eterna. E essa fonte traz liberdade para essa pessoa, pois a liberta de sua sede constante. Colocando em termos mais práticos, a liberta da necessidade de preencher o coração com coisas terrenas. Abram comigo agora Provérbios, capítulo 27, versículo 20. Então, o rei Salomão, ele diz, lá em Provérbios 27, 20, diz: como a morte e a destruição nunca se satisfazem, assim os desejos do homem nunca são saciados. Então, nesse provérbio,
morte e destruição são figuras que ilustram a condenação eterna, que nunca cessam de receber pessoas. Assim, também os desejos do homem não podem ser saciados. E, na verdade, alguém com desejos insaciáveis é alguém que está caminhando para a morte e a destruição. Essa mulher era um exemplo disso. E Jesus estava estendendo o dom da água viva para ela. Bom, mas seguindo o texto, no versículo 15, a mulher responde: por favor, Senhor, dê-me dessa água, assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Então, essa resposta aqui é até um pouco enigmática para nós leitores. Ela não tinha entendido exatamente o que Jesus estava dizendo. Existem alguns teólogos que afirmam que a mulher estava, de certa forma, usando um tom um pouco sarcástico, um pouco escarnecedor com Jesus. Mas nós não temos como saber com total certeza, já que apenas a leitura do texto não nos conta como foram as expressões faciais ou o tom de voz usado por ela naquele momento. Mas uma coisa fica evidente. Parece que ainda faltava algo para ela entender completamente aquilo que Jesus estava dizendo. E esse detalhe que faltava, Jesus iria insistir com ela. Depois que ela faz esse pedido, Jesus pede para ela chamar seu marido. Ao que ela responde: não tenho marido, não tem marido. Jesus então faz uma revelação inesperada sobre a vida dela. Diz para ela que já teve 5 maridos e o homem com quem vive agora não é seu marido. Vamos nos atentar aqui um pouco sobre essa afirmação aqui de Jesus. Só lembrando, voltando a lembrar, qual era a hora em que eles tinham ido, em que ela tinha ido ao poço? Meio-dia. Essa mulher tinha vindo ao meio-dia, na hora mais quente do dia, e normalmente as mulheres, elas vinham ou no início da manhã ou no final da tarde, quando não era tão calor assim. O fato de ela estar vindo ao poço ao meio-dia, sem ninguém por perto, nos passa a ideia de que provavelmente ela não era alguém com boa fama na sociedade, ali na cidade. As outras mulheres não queriam ser vistas com ela. E o motivo muito provavelmente estava relacionado com aquilo que Jesus falou sobre ela. Já teve 5 maridos e talvez alguns, se não todos, se não em todos os casos desses 5 maridos, o casamento acabou com um divórcio. Isso era algo vergonhoso para as pessoas. Mas o pior era a situação atual dela, que ela vivia em fornicação. Ela morava com alguém com quem não era casada. E isso só aumentava a má reputação que ela tinha. Eu até queria abrir um parênteses aqui, um detalhe que às vezes nos foge a atenção, mas notem que Jesus disse que a afirmação dela de que ela não tinha marido era verdadeira, mesmo que ela estivesse morando com um homem. E é interessante notar que Jesus não reconheceu ela como casada. Isso nos mostra que Deus tem uma opinião definitivamente contrária a muitos relacionamentos, supostos casamentos que a gente vê hoje em dia. É muito comum, na nossa sociedade de hoje, um homem e uma mulher, após se conhecerem e começarem um relacionamento, depois de um certo tempo, eles passam a morar juntos. Eu mesmo já conheci várias pessoas que chamavam o parceiro com quem moravam de esposa ou de marido, mas eles nunca se casaram de verdade. Isso é muito comum de a gente ver. Diante de Deus, isso é apenas um ato de fornicação e rebeldia, uma deturpação do verdadeiro matrimônio. Deus nunca reconheceu essa união como casamento de fato. Então, fechando parênteses aqui, e olhando para a afirmação de Jesus, podemos notar que ele conhece todos os fatos sobre a vida da mulher. E conhece até mesmo o que havia em seu coração. Jesus estava diante da mulher, tendo compaixão por sua condição espiritual. E o fato de ter pedido para ela chamar o marido era para confrontá-la com o seu pecado. Uma pessoa não pode receber a água viva de Deus
se ela não reconhecer seus pecados, seu estado espiritual. Uma pessoa só chega ao arrependimento tendo plena compreensão de seu pecado. Mas não só havia confrontamento de pecado, como também Jesus queria mostrar que ele era alguém diferente. Ele demonstrou sua onisciência sobre a situação da mulher. E isso mexeu profundamente com ela. Fato que a fez mudar o foco da sua conversa para questões espirituais. Agora ela entendeu que ele era alguém da parte de Deus, alguém diferente, alguém especial. Voltando para o texto de João, a gente pode olhar novamente, abram lá, voltem para João capítulo 4, os versículos 19 e 20. Então, em João capítulo 4, a partir do versículo 19, Jesus diz, a mulher diz: "O Senhor deve ser profeta", disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem em que Jerusalém é o único local de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Vejam que agora que ela, se dando conta de que ele era um profeta, era alguém diferente, faz perguntas a respeito da verdadeira adoração. A mulher estava demonstrando interesse em adorar a Deus da forma correta. Notem como aqui já está se tornando evidente o anseio dela pela eternidade, o anseio que ela tinha dentro dela. A confrontação de Jesus com o pecado estava surtindo efeito e trouxe à tona uma sede da mulher por Deus. Agora uma pergunta: alguma vez a consciência do seu pecado o levou a ansiar por Deus? A pensar sobre as coisas eternas? Pois é muito comum as pessoas se lembrarem de falar de Jesus. Isso é bem comum, de falar de Deus, quando alguma tragédia acontece. Por exemplo, quando veio a pandemia, muitas pessoas começaram a falar que essa pandemia era um juízo de Deus para o mundo. Algumas pessoas falam de Jesus como conselheiro sábio, mas quantas pessoas lembram de Jesus quando olham para si mesmos e reconhecem que estão perdidos? Mas bom, voltando à pergunta da mulher, precisamos de mais um pouco de contexto histórico para entender um pouco melhor essa pergunta. Afinal, o que ela quis dizer com local de adoração? E por que ela menciona sobre o Monte Gerizim? Bem, como eu já falei antes, havia uma rixa intensa entre judeus e samaritanos. Isso se estendia também em relação ao local de adoração. No capítulo 2 de João, quando Jesus vai para Jerusalém e purifica o templo, eu havia comentado que aquele era o local mais importante dos judeus. Simbolizava o local de encontro do povo com Deus. Era o local que Deus escolheu para ser adorado. Só que para os samaritanos, esse não era o local correto, mas sim o Monte Gerizim. E esse monte aparece sim na história de Israel. Em Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, Deus dá suas últimas instruções ao povo antes deles entrarem na terra de Canaã. E uma dessas instruções é de que eles deveriam ir até a região de Siquém, e lá havia dois montes, o Monte Gerizim e o Monte Ebal, que ficavam um de frente para o outro. Metade do povo subiria no Monte Gerizim e pronunciaria bênçãos. A outra metade subiria no Monte Ebal e pronunciaria maldições. Então, esse é um evento em que aparece, né, o Monte Gerizim. E além desse evento, existe algo relacionado aos patriarcas, Abraão e Jacó. Em Gênesis capítulo 12, nos versículos 6 e 7, Abraão recém tinha sido chamado por Deus para viajar até a terra prometida, Canaã. E quando ele entra na terra, o primeiro local que ele acampa é em Siquém, que ficava próximo ao Monte Gerizim. Lá Deus fala com ele e depois ele edifica um altar para Deus. Já no caso de Jacó, quando ele volta com sua família de Padã-Arã e se estabelece em Siquém, também constrói um altar para Deus. Em Gênesis, a gente vê isso em Gênesis capítulo 33, dos versículos 18 ao 20.
E lembrando, os patriarcas são muito importantes para eles, como eu havia dito. Outro fato importante é que os samaritanos não reconheciam todo o Antigo Testamento como palavra de Deus. Enquanto os judeus consideravam todos os livros, desde Gênesis a Malaquias, como escritura inspirada, os samaritanos reconheciam apenas o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Dadas essas circunstâncias, os samaritanos resolveram construir um templo no Monte Gerizim, um templo que rivalizava com o templo de Jerusalém. Para eles, aquele era o local onde Deus deveria ser adorado. Só que no tempo de Jesus, esse templo já não existia mais, pois João Hircano, sumo sacerdote judeu, em 129 a.C., destrói o templo em uma campanha militar. Mas isso não impediu os samaritanos de manterem a tradição de adorar a Deus no Monte Gerizim. E é por isso que a mulher questiona Jesus, onde de fato Deus quer ser adorado? Quem está certo em sua adoração? E então Jesus pronuncia uma de suas falas mais conhecidas do Evangelho de João. Nós podemos ler novamente lá, João capítulo 4, agora dos versículos 21 ao 24. Então, o versículo 21 diz o seguinte: Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Bem, então aqui Jesus começa chamando a atenção dela, ao falar, creia em mim, mulher. Isso porque ele faria algo, logo em seguida, ele falaria uma revelação muito bombástica para ela. E bombástica mesmo. Está chegando a hora em que já não importaria mais o local de adoração. Notem qual é o ponto central dessa afirmação aqui. A mulher estava perguntando qual era a forma correta de se adorar a Deus. Jesus estava dizendo que a forma não era importante. E mais, ele acusa o principal erro dos samaritanos em sua adoração. Eles adoravam aquele que pouco conheciam, enquanto os judeus adoravam com conhecimento. Ou seja, os judeus tinham a revelação completa de Deus. Eles sabiam, pelas Escrituras, a importância da cidade de Jerusalém nos planos divinos. Eles sabiam que Deus escolheu Salomão para construir o templo em Jerusalém. Também sabiam que depois da volta do cativeiro, a reconstrução do templo destruído foi decretada por Ciro, rei da Pérsia. E que a decisão no coração do rei foi dada por Deus, conforme sua providência divina. Então, tudo isso os judeus conheciam, porque estava nas escrituras deles. Os samaritanos rejeitaram tudo isso e, como consequência, escolheram um local conforme sua própria imaginação do que era certo. E Jesus ainda acrescenta que a salvação vem dos judeus. O Senhor já havia profetizado que o Salvador viria de um descendente de Davi, que era judeu. Os propósitos providenciais de Deus foram rejeitados pelos samaritanos. No versículo 23, Jesus explica, então, que o que é um verdadeiro adorador, aquela questão principal de que eu trouxe no início. Ele adora a Deus em espírito e em verdade. Primeiro, o que significa uma adoração em espírito? Temos que lembrar que a adoração a Deus, antigamente, era feita por meio de cerimônias e ofertas de sacrifícios. Leis que Deus estabeleceu para que o adorador as cumprisse. Além disso, havia um local específico para prestar culto ao Senhor, que era o templo. Só que agora, as cerimônias e os sacrifícios e os locais de adoração seriam desnecessários. Para ser um verdadeiro adorador, bastava adorar em espírito, ou seja, adorar de todo o coração. Uma adoração sincera, uma adoração que deseja a glória de Deus, honrar e obedecer a Deus.
Mas algo que a gente não pode confundir, né? A adoração antes de Jesus, ela também tinha que ser em espírito. Até a gente pode olhar um texto, Isaías, versículo 29, capítulo 29, versículo 13. Em Isaías 29, 13, diz o seguinte: portanto, o Senhor diz, este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens. Aqui é uma profecia contra a cidade de Jerusalém, onde Deus está evidenciando a falta de adoração sincera dos judeus. Deus queria uma adoração sincera, até mesmo naquela época. A diferença é que agora não havia mais necessidade de cumprir todo aquele cerimonial. Bom, então dito isso, agora a gente vai para a segunda parte. O que significa uma adoração em verdade? Significa que é uma adoração baseada em conhecimento. Não pode ser uma adoração de qualquer jeito. Ela deve seguir os princípios contidos na palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser o nosso guia de adoração. Nós só conhecemos o que Deus quer através da sua palavra escrita. E percebam como é interessante como essas duas características, de certa forma, condenavam a adoração não somente dos samaritanos, como também dos judeus. Acabamos de ler ali em Isaías que os judeus adoravam de forma exterior. E já vimos em pregações anteriores, como eu comentei, os judeus eram extremamente religiosos. Eles faziam questão de seguir rigorosamente as regras, mas não adoravam em espírito. Seus corações não estavam honrando a Deus da forma correta. Estavam apenas sustentando as aparências. Assim, eles falhavam em honrar a Deus. Mesmo tendo o seu amplo conhecimento, já que eles tinham toda a Escritura revelada por Deus, não tinham a atitude correta. Já os samaritanos não adoravam em verdade, ou seja, a adoração deles não seguia o que Deus tinha revelado na palavra. Eles adoravam do jeito deles, seguindo a sua imaginação do que era certo. E também falhavam em sua adoração. Aqueles que não receberam a vida espiritual de Deus, essas pessoas não podem adorar a Deus da forma correta, pois não conseguem conhecer a Deus, ou mesmo honrá-lo corretamente. Mas agora, queridos, e quanto a nós, o que podemos dizer da adoração nos dias de hoje, da nossa adoração? Queridos, eu vou dizer uma coisa agora, mas eu falo com muito temor de Deus, de que a forma da nossa adoração, seja ela pública ou pessoal, não é importante. Pensando na adoração pública agora, o que é de fato certo? É primeiro o louvor e depois a pregação, ou é o contrário? Ou ainda, é comum a gente ver muitas igrejas, hoje em dia, pintando a parede de preto. Essa é uma questão muito debatida. A igreja da parede preta. Será que isso é algo importante para Deus? Ou ainda, durante o louvor, a gente pode bater palmas? Pode usar instrumentos de percussão para adoração? Gente, eu diria que se fosse pecado fazer qualquer gesto durante o louvor, gente, coitado do pessoal de Moçambique, porque eles até dançam no louvor. Então, nada disso, queridos, importa para Deus. Qualquer forma de adoração é a forma correta, desde que, e agora muita atenção, seja feita em espírito e em verdade. Para entender um pouco melhor isso, a gente pode voltar à questão, naquela questão da parede preta. Certamente Deus ele não se importa com a pintura da parede, do prédio da igreja, mas se a igreja decide pintar a parede para dar um ar mais moderno à igreja, mais jovial, será que a adoração dessa igreja é em espírito? É sincera? Queridos, é muito triste a gente ver que existem muitos evangélicos hoje em dia que se tornaram consumidores de experiência gospel. As igrejas inovam no louvor, fazem show de luzes, deixam o salão escuro, cantam músicas melosas para promover experiências às pessoas. E assim essas pessoas ficam viciadas na adoração que a igreja proporciona. Com isso, o culto não é mais centralizado em Deus,
Mas sem as pessoas, o culto não serve mais para Deus. O culto vai servir para as pessoas. Só que essa adoração pode ser tudo, menos em espírito. Sempre lembrem, queridos, o nosso culto não termina quando nós saímos do prédio da igreja. Ele é uma atitude constante em nossas vidas. E como podemos ter uma adoração em verdade? Conhecendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia e assim adquirindo sabedoria divina para nossas vidas diárias. Até é interessante, nas quintas-feiras, o pastor Roberto ele tem trazido um devocional no livro de Daniel, nos nossos cultos de oração. E estamos vendo como Deus agiu na vida desse homem. E o mesmo Deus que esteve com Daniel é o Deus que está conosco hoje. Estamos aprendendo diversas lições para as nossas vidas. Então até fica o convite a todos, né? Um reforço esse convite, os cultos de orações, quintas-feiras às 20 horas, né? Obviamente não temos apenas o devocional, temos também o período de oração, né? Então, no versículo 24, aqui no texto de João, Jesus encerra sua resposta falando sobre algo que faz parte da essência de Deus. Ele é espírito. Um espírito, ele não tem forma física. Ele não é uma árvore, não é uma montanha, não é uma estátua. Deus não fica parado em um lugar específico. Assim também, a adoração não tem um formato definido, nem um lugar específico para ser realizado. Basta ser realizado com o coração. E lembrando que é a palavra de Deus que nos dá conhecimento para adorar a Deus da forma correta. Então, chegando para o final dessa conversa, após a resposta incrivelmente profunda e disruptiva de Jesus para a mulher, uma chama se acende na vida dela. A mulher diz, versículo 25, eu sei que o Messias virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. E queridos, notem que esse é o momento mais aguardado, é o desfecho da conversa. Os samaritanos, eles também aguardavam a promessa do Messias se cumprir. A mulher, agora já consciente do seu pecado, e tendo ouvido de Jesus que Deus podia ser adorado por ela, passa a lembrar dessa expectativa. E somente quando ela chegou a esse ponto, é que Jesus fala para ela, esse Messias, esse que você está esperando, esse aí sou eu. Jesus então se revela à mulher pecadora, para lhe dar esperança de que ela poderia ser uma adoradora de verdade. E esse é o desfecho de todos quantos se tornam conscientes de seu pecado e passam a desejar conhecer o dom de Deus. Passam a ter sede, eles recebem a água viva, a salvação eterna. Isso, queridos, nós não podemos esquecer nunca. Jesus está pronto para se revelar pessoalmente a cada um que assim se encontrar. Essa fonte de água viva brotou no coração da mulher e como resultado, olhem o que aconteceu lá em João, capítulo 4, os versículos 28 ao 30. Lá diz o seguinte, a mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos, venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. E ainda no versículo 39, diz o seguinte, muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo que eu já fiz. Então, queridos, a mulher, ela se tornou a primeira missionária samaritana. A vida que ela recebeu, ela não deixou de falar às outras pessoas. Ela até mesmo deixou de lado o preconceito que tinham contra ela e falou às pessoas sobre o seu Salvador. Então, queridos, se você já recebeu a água viva, já tem essa fonte dentro de si, precisa seguir o exemplo de Cristo e conduzir outras pessoas a sentirem sede de Deus. Usando o seu exemplo de vida, usando suas palavras, ou o que for necessário para instigar pessoas à eternidade. Quem sabe o local onde você está, o seu trabalho, o local onde você mora, não seja algo, não tem alguém
que necessite de Deus, que precisa receber essa água viva. Então, que a gente possa refletir na nossa vida diária e buscar sermos mais parecidos com Jesus, até mesmo buscando levar essa vida às outras pessoas, a levar Cristo a quem necessita. Vamos orar então. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra ser tão direta conosco. Muito obrigado pelo exemplo de Cristo, Senhor, que mostrou, Senhor, como é a verdadeira adoração, como é de fato adorar a Ti, Senhor. Nós devemos orar em verdade, nós devemos orar em espírito, Senhor, e em verdade. Ou seja, devemos Te adorar, Senhor, de todo o coração. Devemos adorar conforme a Tua verdade, Senhor, e não conforme o formato que a gente acha, Senhor. Porque a adoração é para Ti, Senhor. Qualquer coisa que não vem da Tua palavra, qualquer coisa que a gente tenta fazer para as outras pessoas, é uma adoração para as pessoas, não para Ti, Senhor. Que possamos refletir se a nossa adoração ela está de fato centralizada em Ti, Senhor, ou se há algo que a gente precisa mudar, Senhor, se há algo que a gente precisa pedir perdão a Ti, Senhor, e sermos transformados, Senhor. Que Tu renove a nossa adoração e que a gente seja cristãos centralizados, Senhor, crentes centralizados em Ti, Senhor, na Tua providência divina, e que possamos, assim como o Senhor Jesus, instigar outras pessoas a refletirem sobre a eternidade, Senhor. Que pessoas venham a conhecer o Senhor Jesus Cristo por nossas vidas, Pai. Através de nossas vidas e através das nossas palavras, Pai. Em nome de Cristo, eu Te peço e Te agradeço, Pai, por tudo. Amém. Muito bem. Vamos nos colocar de pé para cantar o último louvor. Na verdade, eu gostaria que a gente repetisse Bondade de Deus. Vamos então adorar o Senhor em espírito e em verdade. Te amo, Deus.
Amém. Tenhamos uma boa semana, uma abençoada semana na presença de Deus, né, em